mensal de junho de 2022 do Fundo Imobiliário 20 Shopping Centers. Então fica ligado até o final do vídeo aí para saber tudo sobre esse relatório. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, e também curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui as informações gerais sobre o fundo. A gestora é a 20 Real Estate, gestora de recursos, a administradora BRL Trust, e o código de negociação do fundo aqui é VISC11, tá? É um fundo imobiliário renda gestão ativa, o segmento de atuação de shopping centers. Esse fundo tem um valor de mercado aqui da cota no dia 30/6 de R$ 100,30. O valor patrimonial da cota também na mesma data de R$ 114,85. Então estava com descontinho aí na casa dos R$ 14 aí, mais ou menos, R$ 14,50. A quantidade de cotas desse fundo aqui, 17.696.000. São 212 mil cotistas aqui, é um fundo bem grande, são vários cotistas diferentes, até já comenta para mim aqui se você é um cotista desse fundo ou não. E a taxa de administração do fundo aqui, como a gente pode ver, a questão do valor do mercado importa, né? Então, as taxas até R$ 1 bilhão de valor de mercado, 1,35% ao ano. Sobre o que exceder 1 bilhão até 2 milhões, 1,20%. E o que exceder 2 bilhões, tá? 2 bilhões, 1,05% ao ano. Aqui alguns destaques do mês sobre o fundo, tá? Então, a gente teve 70 centavos aqui de distribuição de rendimentos. O fundo distribuiu rendimentos de 70 centavos por cota no mês e gerou 71 centavos por cota. Então, tá dentro do que o fundo gerou aí, os rendimentos está abaixo, tá? Então, tá tranquilo. Após a distribuição, o fundo ainda conta com 43 centavos aqui por cota de resultado acumulado não distribuído. 19,6% NOI aqui nos mesmos shoppings, tá? Versus 2019, que foi antes lá desse problema que a gente teve em 2020. Então, o fundo apresentou aí um crescimento de 20% no NOI caixa por metro quadrado em maio, quando compara com o mesmo shopping aí que o fundo tinha participação em 2019. E aqui, R$ 1.367 aqui de vendas totais por mês aqui por metro quadrado. Então, as vendas totais aqui por metro quadrado em maio atingiram R$ 1.367 por metro quadrado, o maior patamar desde novembro de 2019, quando excluem aí o mês de dezembro por conta das vendas de Natal. Então, a gente tem que entender também que fundos imobiliários de shopping tem essa questão aí de sazonalidade, porque dezembro tende a ser um mês bem interessante para esses shoppings, né? E a gente vê aqui que o fundo está atingindo patamares interessantes de vendas totais aqui por metro quadrado. Bom, e aqui o comentário do gestor sobre atualizações aqui sobre o desempenho do fundo. Então, em junho aqui a distribuição foi de 70 centavos, o resultado de 71. Teve ainda o resultado acumulado aqui de 43 centavos por cota, que vai poder ser utilizado em distribuições futuras. Os indicadores operacionais apresentaram resultados acima do esperado nos primeiros meses do ano, com as vendas totais lá de R$ 1.367 por metro quadrado, um crescimento de 60% aqui em relação ao mesmo mês do ano anterior. Quando eles comparam as vendas totais aqui por metro quadrado para os mesmos shoppings versus maio de 2019, eles observam um crescimento de 7,9%. Além disso, o NOI caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 134,1% versus o mesmo mês de 2021. E quando a gente compara os mesmos shoppings versus maio de 2019, eles observam um crescimento no NOI caixa metro quadrado aqui de 19,6%. E aqui é importante ressaltar que nesse relatório a gente está apresentando aqui os dados de mercado do fundo na B3 e as informações financeiras referentes ao mês de junho, enquanto os indicadores operacionais dos shoppings dizem respeito ao mês de maio. Tá? Então, aqui a performance do fundo, o resultado do fundo em junho foi de 12 milhões e meio aqui de reais, 71 centavos por cota. As remessas dos shoppings totalizaram 16 milhões de reais, aqui o equivalente a 95 centavos por cota. Então, aqui em junho de 2022, 16 milhões de reais, tá? De remessa, o resultado financeiro aqui de 2 milhões e 200 negativo, tá? Basicamente de despesas. A taxa de administração aqui na casa de quase 2 milhões de reais. Outras receitas, despesas aqui, 73 mil reais negativos. Um resultado total aqui de 12 milhões e meio, uma distribuição aqui de 12 milhões e 387 mil reais. Então, a distribuição dentro ainda do que o resultado, do que o fundo teve de resultado. Então, aqui a gente vê no acumulado de 2022 o resultado de 73 centavos por cota, rendimentos aqui de 69 centavos por cota. E o fundo conseguiu aumentar aqui tanto o resultado gerado quanto o rendimento distribuído. Então, lá em julho de 2021, a gente via 50 centavos aqui de rendimento e agora
basicamente aqui desde abril, está na casa dos 70 centavos por cota, agora em junho se repetiu aqui, 70 centavos por cota. E aqui o fundo dá uma estimativa, tá, de rendimentos, não é uma promessa, não é uma garantia, mas é uma expectativa que o fundo tem aqui de resultado dos shoppings para esse ano. Eles estimam uma distribuição mensal de rendimentos entre 68 centavos e 72 centavos por cota até dezembro de 2022. Lembrando, não é uma garantia, e lembrando também que eu não estou recomendando que você compre ou venda esse ativo aqui. Bom, e como é que é a liquidez do fundo aqui? Então, o valor de mercado de 1.787 milhões, tá? São 212 mil cotistas, teve presença em 100% das datas em que a gente foi capaz de negociar cotas na Bolsa, volume médio diário aqui de 2 milhões e 91 mil reais, e o giro de carteira aqui de 2% no mês. Bom, e como é que está a carteira do fundo? O patrimônio líquido do fundo aqui ao final de junho era de 2 bilhões, as participações em shoppings totalizavam 2 bilhões e meio, aplicações financeiras em 53 milhões de reais, 39 milhões aqui títulos públicos e fundos referenciados DI com liquidez imediata, além de 13 milhões e 800 aqui em cotas de fundos de investimento imobiliário. Então, por cota, tá? Isso aqui dá R$ 141 reais em shopping centers, R$ 2,00 em ativos de renda fixa, 80 centavos em cotas de fundos, R$ 31 reais aqui de obrigações e imóveis a prazo, a pagar e a receber aqui R$ 1,2 real, e um patrimônio líquido aqui de R$ 114 reais e 80 centavos por cota. E como é que estão as dívidas do fundo? O fundo possui obrigações referentes a aquisições prévias de 549 milhões de reais e líquido das aplicações financeiras 495 milhões, que representa aí 19,3% dos ativos totais do fundo, e do montante total aqui 32,3 milhões apresentam vencimento em até 12 meses, tá? Então, eles têm essas obrigações a prazo aqui. Então, portfólio Ancar, o CRI, Granja Viana, Praia da Costa, Paralela, Oeste, Cristal e Center, Ilha Plaza e Pátio Belém, além do Tacaruna aqui, com essas taxas como a gente pode ver aqui, tá? Então, IPCA mais 6,25, CDI mais 1,85, 100% CDI aqui, tanto Praia da Costa quanto Tacaruna, uma taxa referencial aqui mais 9,85% e 9,40%. Aqui são juros remuneratórios calculados com base em 360 dias corridos, tá? Os vencimentos, como a gente pode ver, variam entre 2027 e 2036. A gente tem os saldos aqui, o maior mesmo é o portfólio Ancar, tá? Com 441 milhões de reais, dá 80% do total, e o restante aqui fica entre esses outros ativos aqui, essas outras obrigações a prazo. Bom, então a gente tem alguns indicadores operacionais aqui. Então, o NOI caixa de maio foi de R$ 78 reais por metro quadrado, 134,1% aqui maior, tá? Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, e uma redução de 5,4% quando comparando a 2019. Comparando apenas os mesmos shoppings em maio de 2022 e 2019, houve um crescimento aqui de 19,6%, certo? Então, esse é o NOI por metro quadrado. Com relação às vendas aqui, por metro quadrado dos shoppings, atingiram R$ 1.367 por metro quadrado, um aumento de 60% quando compara com o mesmo período de 2021, 12,4% de crescimento quando comparado com 2019. Comparando apenas os mesmos shoppings em maio de 2022 e 2019, eles observam um crescimento de 7,9%. Bom, a inadimplência líquida aqui do mês de maio foi de 1,8%, uma redução de 5 pontos aqui percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 0,7 ponto percentual quando comparado a 2019. Os descontos atingiram 4,1% do faturamento total do portfólio, uma redução de 11,8 pontos percentuais aqui em relação ao mesmo mês do ano anterior e o mesmo patamar quando comparado a maio de 2019. A taxa de ocupação tem crescido, tá? Desde maio de 21 lá que estava em 91,3%, agora passou a 92,7% em maio de 2022. Bom, e aqui o aluguel, as vendas e o fluxo de veículo. Então, o aluguel das mesmas lojas, né, que é o SSR, apresentou um crescimento de 30,1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. As vendas das mesmas lojas, que é o SSS, apresentaram um crescimento de 28,3% quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. E o fluxo de veículos no mês de maio apresentou um aumento de 33,4% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Bom, então aqui a gente vê que os shoppings desse fundo estão bem espalhados pelas regiões do Brasil, são vários shoppings diferentes, tá? Então, em todas as regiões aqui a gente vê esses shoppings do fundo. A gente vê o NOI aqui por administrador, são vários administradores diferentes também, tá? Os maiores deles, Ancar,
Argo e o AD Shopping, que se a gente juntar dá mais que 50%, mas de qualquer forma ainda tem vários outros administradores. O NOI aqui por tipo de participação, então o fundo, a maior parte dos shoppings que ele tem, ele é minoritário, tá? 71%, e o controle aqui em 29% do NOI. Aqui o NOI por estado, a gente vê realmente tem uma diversificação interessante, 29% só vem de São Paulo, tá? Depois a gente tem Ceará com 14% e Rio de Janeiro com 11%, também a gente somando dá mais que 50%. E aqui o NOI por ativo também, bela diversificação, tá? São vários ativos diferentes, como a gente pode ver por aqui, e o maior deles é o Prudent Shop com 14%. Então, realmente, se você quer um fundo de shoppings aí bem diversificado, geograficamente, por estado, por NOI aqui por ativo e por administrador, esse fundo aqui vale a pena ser estudado, tá? Lembrando, não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E bom, esse foi o vídeo sobre o fundo imobiliário VISC11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal também para não perder os próximos vídeos e também já compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse sobre esse assunto. Eu vou deixar nessa tela final um botão para você ver o último vídeo que a gente publicou aqui no canal e também um botão para você assinar o canal caso não tenha feito ainda. E é isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!